Olá, alunos. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora o capítulo 6, tá? O sangue. Vamos ver as suas funções, os componentes do sangue, tá bom? Vamos iniciar então aqui no quadro Suas Experiências, tá? Vocês aí já veem, né, algumas imagens, né, do sangue, tá? Então acompanhe comigo aí na apostila, grifem, ok? Então vamos lá. O sangue é um tecido conjuntivo líquido que circula pelos vasos sanguíneos dos animais vertebrados, tá? Então, o sangue ele é um tipo de tecido conjuntivo pelo fato de ter uma grande quantidade de substância intercelular, tá? Que no caso do sangue, né, é líquida, tá? E é chamada de plasma, tá? O sangue ele é um dos 3 componentes do sistema cardiovascular. Os outros 2 são o coração e os vasos sanguíneos, veias, artérias e capilares, tá? Então, o sistema cardiovascular, ele é o sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo assim, né, que nossas células recebam nutrientes, né, recebam oxigênio, tá? Há várias imagens capazes de representar o sangue em nossa memória visual. Algumas delas estão aqui, né, que nós já observamos. Mas você deve ter suas próprias imagens, como recordações dos tropeços e tombos da infância. Ah, quem nunca caiu, né, pessoal? E saiu sangue, né? Ralaram os joelhos, os cotovelos, né? Quem nunca aí, né, teve contato com sangue, né? Todos nós. Né? Então, aproveitem, eu quero que vocês utilizem dessas experiências, tá? Que vocês tiveram aí com esse tecido e respondam as 4 questões, a e a B, que está na página 11, e a C e a D, que está na página 12, tá? Por exemplo, aqui, ó, na letra A, né? Peraí. Quais são as características atribuídas a ele, né? Puxem, né, na memória de vocês, né? Não é difícil, né? O sangue, como que ele é, né? Ele tem cor? Qual que é a consistência dele? Ele tem cheiro? Pela experiência de vocês, ele tem gosto? Tá? Então, vocês vão responder aí, né, utilizando as suas experiências. Se em alguma questão vocês ficarem com dúvida, tá? Pesquisem, tá? Ampliem os saberes de vocês, tá? Quanto ao sangue, tá? Quanto a esse tecido, tá, pessoal? Agora vamos ver funções e componentes do sangue. Aqui no quadro Exploração e Descoberta, tá? Então, grifem aí, por favor. O sangue é responsável por 3 funções: transporte de oxigênio, gás carbônico, nutrientes, hormônios, vitaminas, enzimas e produtos excretados pelas células. Função de defesa por meio dos leucócitos ou glóbulos brancos. O sangue atua na proteção do organismo contra os agentes infecciosos. Homeotermia. O sangue ajuda o corpo a manter a temperatura constante devido à grande quantidade de água em sua composição. Quando uma pessoa se machuca, né, se acidenta, né, pressiona-se aquele local, né, que está saindo sangue, para que ela não perca uma quantidade aí significativa de sangue, né, pessoal? Porque se ela perder uma quantidade significativa de sangue, a temperatura, né, do corpo começa a cair, né? Então, pressiona-se aí o local. Ah, e eu esqueci de falar para vocês, né? Nós passamos aqui na página 11, né, sobre a doação de sangue, né? Doar é um gesto de amor e carinho ao próximo, né? Então, as pessoas que sofrem acidentes, né, devido a algumas doenças também, né, as pessoas precisam de sangue, né, precisam receber sangue, né? Então, quem pode
né? Quem não tem nada que impeça, né? Porque tem os critérios, né? Tudo certinho para poder doar sangue. Então, nós temos que ter consciência, tá? Da importância da doação de sangue, tá, pessoal? Porque salva vidas, né? O sangue é composto por duas partes. Então, vamos observar a ilustração, tá? Olhem aí, observem. 45% do seu volume, tá? Do seu volume é formado por células e fragmentos de células, genericamente chamados elementos figurados, tá? São as hemácias, tá? Os eritrócitos, tá? Ou glóbulos brancos, os leucócitos, tá? E as plaquetas, tá? As plaquetas aí são fragmentos de células. 55% corresponde ao plasma, tá? Líquido que contém substâncias dissolvidas, tá? Contém algumas proteínas, alguns hormônios, tá? No qual as células livres flutuam, tá? Então, aqui nós temos, né? O plasma, tá? 93, ele é composto por 93% de água, então, ele é composto principalmente de água, né? A sua principal função é garantir o transporte de substâncias pelo corpo, tá? Como os nutrientes, os nutrientes absorvidos pelo intestino, eles não são transportados até as demais células do nosso corpo, tá? Então, o transporte desses nutrientes, né? Transporte de gases, tá? E mergulhado nele aí nós temos, né? Os elementos do sangue, tá bom? Vamos ver então, né, as hemácias, tá? Eritrócitos ou hemácias, glóbulos vermelhos, tá? As hemácias, elas são produzidas na medula óssea, tá? A medula óssea, pessoal, ela é encontrada no interior dos ossos longos, tá? É um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, tá? Então vamos lá. As hemácias possuem uma estrutura simples, não apresentam núcleo, tá? São anucleadas e não são capazes de se dividir. Possuem grande quantidade de hemoglobina, um pigmento vermelho que transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos. A cor vermelha do sangue se deve à presença do ferro associado à hemoglobina. Além do oxigênio, as hemácias também carregam parte do gás carbônico que é produzido pelas células e deve ser eliminado na expiração. Eu quero que vocês vão até a página 12 e vejam, tá? O formato, tá? Das hemácias, tá? Elas possuem, pessoal, a forma de um disco côncavo, tá? De ambos os lados. Lembram que eu disse para vocês que a célula, tá? O formato da célula, né? Ela tem muito a ver, assim, com está ligado à sua função, né? Então, cada célula tem um formato, né? Dependendo da função que ela desempenha, né? No nosso organismo, tá? Então, esse formato das hemácias, né? Faz com que, né? Ela cumpra, tá? O seu papel aí, né? Cumpra a sua missão, né? De transportar aí o oxigênio, tá? O gás expelido pelo escapamento dos automóveis chama-se monóxido de carbono. Quando inspirado, substitui o oxigênio na ligação com a hemoglobina. Nessas condições, o sangue não transporta oxigênio aos tecidos, o que pode provocar a morte por asfixia, tá? Então, caso a hemoglobina associe-se a uma molécula chamada monóxido de carbono, ela inviabiliza a hemoglobina, tá? Fazendo então que não ocorra aí, né, o transporte, tá, de oxigênio, tá, pessoal? As hemácias são consideradas células de vida curta. Lembram que elas são anucleadas? Pois vivem de 90 a 120 dias, tá? As quantidades normais de hemácias por milímetros cúbicos de sangue são
de 4 milhões e meio a 5 milhões e 500 mil no homem, tá? E de 3 milhões e meio a 5 milhões na mulher, ok? Agora vamos ver aqui uma doença, tá, que está relacionada aí com as hemácias, tá? Com os glóbulos vermelhos. As anemias são doenças associadas aos glóbulos vermelhos e caracterizam-se pela baixa concentração de hemoglobina no sangue. Podem ser causadas por hemorragias intensas, destruição acelerada das hemácias, produção insuficiente de glóbulos vermelhos na medula óssea ou produção de glóbulos vermelhos com pouca hemoglobina. Esta última é a causa mais frequente de anemia, principalmente na infância, pessoal. É ocasionada pela insuficiência de ferro na alimentação. Olhem aí, né? A importância de uma alimentação saudável. Nós já vimos isso, né? Lá no primeiro trimestre. O ferro é um elemento encontrado em alimentos como feijão, brócolis, aves, peixe, ervilha, espinafre, né? Couve e outros alimentos, tá? Agora vamos ver um outro elemento, tá? Chamado leucócitos, tá? Os glóbulos brancos. Os leucócitos ou glóbulos brancos defendem o organismo, tá? Olha aí a sua missão, tá? Defendem o organismo, combatendo os agentes invasores. Em cada milímetros cúbicos de sangue existem cerca de 5.000 a 10.000 leucócitos, tá? Agora vamos ver os diferentes modos, tá, de ação, né, deles para fazer aí, né, para defender o organismo, tá? Para fazer a defesa do nosso organismo. Quando nos ferimos, os glóbulos brancos atravessam as paredes dos capilares sanguíneos. Esse processo, pessoal, é chamado de apedese e se dirigem ao local infectado, tá? Ao alvo, tá? Onde tentam destruir os micróbios, envolvendo-os e digerindo-os num processo denominado fagocitose. Assim, os leucócitos realizam a sua função de defesa do organismo dentro e fora dos vasos sanguíneos, tá? Há também, tá, pessoal, a produção de anticorpos, tá? As nossas mães às vezes falam pra gente, né? Ah, não, deixa a criança no chão, deixa seu irmão no chão para criar anticorpos, né? Anticorpos são proteínas específicas que vão combater os antígenos, que são, tá, proteínas dos invasores, tá? Por exemplo, quando tomamos vacina, né? A missão da vacina é fazer a gente criar anticorpos, tá? Que criemos aí uma memória imunológica, tá? Para combater os invasores, tá? Existem também, pessoal, algumas doenças aí, né, relacionadas aos glóbulos brancos, tá? Vamos ler aqui, ó, leucemia. São muitas as formas de câncer que ocorrem nas células do sangue, e seus nomes variam em função do tipo de célula envolvida. A leucemia é o câncer que afeta os glóbulos brancos, os leucócitos, tá? Há um descontrole aí, né, nos leucócitos. Como existem 5 tipos de glóbulos brancos, há também diferentes tipos de leucemias, tá? Todas elas se originam do mesmo modo, por meio de alterações no DNA das células-tronco. Essas alterações dão origem a glóbulos brancos defeituosos. Além de se dividirem descontroladamente, as células cancerosas permanecem em estágio não diferenciado, isto é, não maduro. Para que o corpo funcione de maneira harmônica, é necessário que todas as células que compõem os tecidos atuem de modo coordenado. Isso requer controle das funções celulares, inclusive do ciclo, o momento em que a célula deve se dividir. As células que sofrem alterações do DNA e por isso não conseguem mais controlar normalmente o seu ciclo celular são chamadas cancerosas. Para diagnosticar a doença, além do exame clínico, é necessária a análise do sangue e da medula óssea. É importante verificar o número de células vermelhas, brancas e plaquetas no sangue e o aspecto dessas células ao microscópio. Existe, pessoal, um cadastro, né, um banco de cadastro, né, de medula óssea, né? Então a pessoa pode doar em vida, né? É uma porçãozinha da sua medula
que vai ser retirada e colocada em outra pessoa, tá? Então, também aí, né, a conscientização, né, a importância, né, da doação de medula óssea, né, pode aí salvar vidas, né? Plaquetas ou trombócitos. As plaquetas sanguíneas ou trombócitos são fragmentos de citoplasma envolvidos por membranas celulares. Resultam da fragmentação de grandes células localizadas na medula óssea, megacariócitos, tá? As plaquetas atuam no processo de coagulação sanguínea e sua quantidade varia de 150 mil a 400 mil por milímetros cúbicos de sangue, tá? A coagulação sanguínea, pessoal, né, em casos assim, de cortes, né, em casos de rompimento de tecido, tá? Ela ocorre para que não haja perda daquele material, tá? Para que as células não se percam, tá? Vocês vão ver aqui que forma-se uma rede fibrosa, tá? Que vai reter, impedir a perda dos elementos, tá? Daquele sangue, tá? E depois aí, né, vai ocorrer a cicatrização. A coagulação sanguínea, Griffin, tá? É um processo que ocorre após o rompimento de um vaso sanguíneo, seguido da contração dele, o que diminui o fluxo de sangue no local da ferida. O coágulo que se forma na região interrompe a hemorragia. A formação do coágulo é um fenômeno complexo, do qual participam muitas substâncias produzidas pelo fígado e pelas plaquetas. Existe uma proteína no plasma sanguíneo denominada fibrinogênio, que, após uma sequência de reações, se transforma em fibrina, uma rede tridimensional que aprisiona, tá, as hemácias, que foi o que eu disse para vocês, né? Forma, né, uma rede fibrosa, né, que vai reter, que vai impedir aí a perda, né, do sangue, né, dos elementos. É assim que se forma o coágulo, tá? A casca das feridas, né? Depois aí, né, a cicatrização, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, o início da formação de um coágulo, tá? As redes de fibrina se unem para formar um tampão, a casca da ferida. Agora vamos ver, tá, o plasma. O plasma, nós já vimos, né, que é o componente líquido do sangue, no qual as células sanguíneas estão suspensas, tá? O plasma de cor amarelada representa cerca de 55% do volume total do sangue. Os 45% nós vimos, né, que são representados por células sanguíneas. A maior parte do plasma sanguíneo é composto por água, por 93% de água, tá? Por isso é importante nos mantermos sempre hidratados, tá, pessoal? Ingerindo bastante líquido. Nos 7% restantes, encontramos oxigênio, glicose, proteínas, hormônios, vitaminas, gás carbônico, sais minerais, aminoácidos e outras substâncias, tá? Eu esqueci de comentar com vocês lá quando a gente estava estudando os leucócitos, tá? Quando, né, adolescente espreme muito as espinhas, né? Então, quando esprememos uma espinha ou temos algum machucadinho, a gente sente aquela área esquentar, né? Porque ali está ocorrendo a reunião dos leucócitos, tá? Ali os leucócitos estão se reunindo para cumprir a sua função, tá? De defesa, tá? De defender o organismo, né? Aquele local ali contra, tá? Os invasores, tá? E quando eles não dão conta, né? Eles morrem na batalha, tá? Com os micro-organismos, né? E aí vira o pus, tá? Então, o pus são leucócitos mortos, tá? Com os micro-organismos ali, tá bom, pessoal? Vamos terminar, então, vamos ler a página 15, hemofilia. Quando um vaso sanguíneo sofre uma lesão, começa um processo para estancar a perda de sangue. Ocorrem mudanças na musculatura do vaso danificado, tá? Desencadeadas por substâncias liberadas pelas plaquetas. Além disso, estas se agregam para ajudar a formar o coágulo. Tá? Então, ocorre uma cascata de reações químicas que envolvem diversos fatores do plasma sanguíneo, chamados fatores de coagulação.
Essas reações acabam por produzir uma proteína chamada fibrina, tá? Que nós vimos. As moléculas de fibrina se juntam para formar uma rede que aprisiona hemácias, leucócitos e plaquetas, formando assim o coágulo. O coágulo estanca o fluxo do sangue no vaso lesionado. A hemofilia é resultado de uma deficiência genética de algum desses fatores de coagulação, tá? As pessoas com essa doença têm coagulação do sangue lenta e sangramentos excessivos. O sangramento nas articulações pode também afetar os ossos, tornando a pessoa fisicamente deficiente. Há 2 décadas, as hemorragias graves dos pacientes com hemofilia eram tratados por meio de transfusão de sangue ou de seus derivados. Com isso, devia ser feito repetidas vezes. O risco de os hemofílicos serem contaminados por doenças como AIDS e hepatite era muito elevado. Hoje, essas hemorragias podem ser tratadas com a infusão do fator de coagulação que estiver faltando, tá? Então, pessoal, por exemplo, quando uma pessoa, né, vai fazer uma cirurgia, né, a gente faz nela, né, o médico faz, né, um exame, né, para saber aí, né, como que está, né, a coagulação dela, tá? Então, é um processo aí, né, muito importante, né, que se tiver deficiência, estão vendo aqui, né, também causa problema, né, causa doença, tá bom? Então, agora vocês fazem, por favor, as atividades também das páginas 15 e 16, tá? E, por favor, pessoal, quem estiver me devendo atividades, tá? Atrasado, coloquem em dia, tá? Essa semana eu não vou passar muita atividade, também principalmente por isso. Quem estiver, tá? Com as atividades atrasadas, por favor, coloquem em dia, tá? E me enviem pelo e-mail. Só quem não tiver mesmo condições de me enviar pelo e-mail, que me envia pelo WhatsApp, tá? Porque o WhatsApp eu deixo mais assim, para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida na hora, né, de fazer aí, de elaborar a resposta de vocês, tá? Vocês me chamem, tá? Olha, professora, estou com dificuldade aqui, já pesquisei, já li a apostila na questão 2, tá? Eu auxilio vocês, tá? Ou na outra questão, tá? Um exemplo. Então, é muito importante vocês deixarem em dia, tá, pessoal, as atividades. E uma coisa também que eu ia pedir para vocês anotarem, tá? Anotem aí, por favor, aí pode ser na primeira folha aí, na primeira página que nós vimos, tá? Ou aí na página 12, tá? Que o volume de sangue existente no corpo corresponde a 7, tá? Corresponde 7 a 8% do peso corporal, tá, pessoal? Anotem aí, por favor. Então, uma pessoa, né, que tem aí aproximadamente 70 quilos, né, tem um volume aí de 5 litros de sangue, tá? Então, anotem, por favor, tá? O volume de sangue existente no corpo corresponde de 7 a 8% do peso corporal, tá? Bom, então, eu vou parando por aqui, tá? E aguardo vocês aí, tá? Para tirarem as dúvidas, tá? Para enviar as atividades, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até logo, queridos.